A Janja ontem estava fazendo uma live, né? E aí, os profissionais da saúde que ganharam lá o piso da enfermagem, vocês lembram no governo Bolsonaro, teve até aquelas piadas de uma coisa não tem a ver com a outra, nós vamos votar no Lula e bibi, popopó. E eles estão revoltados ainda porque não ganharam o tal do piso. E agora entraram no live da Janja e começaram a cobrar do piso da enfermagem. Vamos acompanhar o vídeo aqui comigo e a gente vai comentar alguns detalhes. Dá uma olhada nas respostas que a Janja deu para essa galera. Bem do estilo, o amor venceu. Olha Não só. toque aí para o pessoal que está aí falando da enfermagem. Eu acho que se tem um governo que respeita o SUS e respeita todos os profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todo mundo que trabalha na área da saúde, o presidente Lula, é esse governo. O governo que respeita é o governo do Lula, né? O que não deu o piso que o Bolsonaro tinha dado. Ou seja, eles respeitam muito, mas não pagam, né? Não pagam o que o profissional merece. Mas vamos continuar. Então, não caio nesse... A gente sabe que tem muito pessoal aí querendo semear o ódio e a discórdia, mas se a gente tem um governo que respeita realmente os profissionais do SUS e todos os profissionais da área de saúde, é esse governo e todas essas ações que estão sendo realizadas. Quando a gente fala de... Hoje eu falei um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de união e reconstrução, a gente escolheu esse mote, o presidente Lula escolheu esse mote para o governo dele, porque a gente sabe o tanto das coisas que foram destruídas nesse país, né? Em várias áreas. O Mais Médicos é só um exemplo delas, né? Então é por isso que eu gosto de fazer essas lives, porque a gente mostra aqui o que foi desconstruído, o que foi destruído no Brasil e o tanto que a gente está tendo que reconstruir. E não foi só, sabe, o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, vocês devem lembrar que é o programa que vinha os cubanos para o Brasil. E não foi o governo Bolsonaro que acabou com Mais Médicos. Isso é mentira. Quando o Bolsonaro venceu as eleições de 2018, tem aquele período de 3 meses de transição. Vocês devem se lembrar disso daí. E nesses 3 meses, os cubanos, metade dos médicos... a própria Cuba disse para os médicos voltarem. Não foi o Brasil que disse que não queria mais os médicos. Durante o governo do Temer. Foi Cuba que mandou os médicos votarem. 1/3 desses médicos não voltou, fugiu, porque não queria voltar para a República Socialista de Cuba. Fugiu. E era um programa que o Bolsonaro realmente criticava muito pelo simples fato de que eram pagos mais ou menos 12 a 13 mil na época por médico. É como se fosse 16 mil hoje, mais ou menos, 16, 17 mil hoje. Mas 12 a 13 mil eram pagos lá na época por médico. Só que o médico, aqui no Brasil, recebia algo em torno de R$ 2.700. É sério isso, médico cubano. O resto do dinheiro ia tudo para Cuba. Ou seja, esses médicos que não tinham passado no Revalida, né, que é uma outra crítica, afinal de contas, se a gente tem um aluno de medicina que se forma em medicina na Argentina ou em qualquer outro país, ele não consegue trabalhar no Brasil hoje sem o Revalida, né? E esses médicos aí podiam trabalhar sem nem comprovação que de fato eram médicos ou não. E essa sempre foi uma dúvida. Não estou afirmando que não era, mas também não estou afirmando que era. E aí foi por isso que o programa Mais Médicos acabou, por causa que Cuba pediu os médicos de volta. E olha que irônico, a maioria dos médicos preferiu ficar no Brasil trabalhando de enfermeiro, carpinteiro, porque não podiam mais trabalhar como médicos porque não tinham revalida, do que voltar para Cuba. Olha só que hipocrisia. Mas vamos continuar com o videozinho dela aqui. A questão salarial também da enfermagem, o salário dos médicos, de todo o pessoal da área de saúde. E nessa minha fala eu queria... eu já falei algumas vezes isso, eu não gosto muito de falar que é uma coisa que me emociona muito, mas eu sempre gosto de agradecer muito aos profissionais da saúde do SUS, principalmente durante a pandemia. A minha mãe, todo mundo sabe, faleceu de Covid em 2020 e eu não tenho como agradecer, sabe, o tratamento acolhido, o carinho que a minha mãe recebeu no hospital em São Bernardo do Campo, no hospital público, e do carinho que eu fui acolhida pela toda a equipe do SUS daquele hospital. Então, não tem ninguém que possa nos desunir. Esse é o momento da união e da reconstrução mesmo, né? Hoje eu tô com uma blusinha que atrás está escrita amor. E é isso. Eu acho que essa é a palavra que nos move todos os dias. O pessoal pediu salário e valorização e ela disse que tem uma blusinha atrás escrita amor. Vocês têm que trabalhar por amor. Essa que foi a resposta da Janja para os profissionais da saúde, gente. Vocês têm que trabalhar por amor. Gente, imagina se fosse a Michele Bolsonaro que falasse um negócio desse numa live, cara. Isso aí tava pipocando em todo e qualquer tipo de mídia desse país.
Mas não foi a Janja, a querida da Janja que aparece no Fantástico como se fosse uma diva. Que absurdo é isso, gente? Depois dizem que o Rony é louco. Mas o que importa é que vocês... Eu quero agradecer pelo que vocês fizeram pela minha mãe. E assim, ó, minha blusinha tá escrito amor. E é isso que a gente precisa. Então, tipo assim, trabalhem por amor.